Ok, gente? Aqui nós temos uma abertura de uma das lives do nosso, disponibilizadas no nosso Behance, tá? No Behance você tem vários tipos de lives sobre vários tipos de conhecimento relacionados aos programas da Adobe, né? E aí você vai observar que tem ilustração, vai observar que tem edição de foto, vai observar lives a respeito de tipos de fontes diferentes, né? E aí você tem vários debates, muitos deles, desses debates, feito com duas pessoas ou uma pessoa só, né? No diálogo com o programa, mas com um objetivo muito claro de aprofundar algumas técnicas que possam ser do interesse do público que costuma postar coisas no Behance, principalmente o público profissional na área de design, tá certo? Então você tem várias coisas aqui super bonitas, tem muitas contribuições bacanas nas lives, né? E aí eu recomendo que vocês assistam algumas dessas lives no Behance, tá certo? Tem aqui a parte ao vivo, ó, você consegue observar. Nessa parte ao vivo você consegue encontrar várias sacadas, várias saídas bem interessantes, tá? Esse aqui é um outro exemplo. A Nightmare on Elm Street is a B-rate horror, for sure. Ok. Why so serious? Tá? Ele vai indicar como você pintar de uma maneira melhor, vai passar vários tipos de dicas, as mais interessantes, ligadas tanto à parte da ilustração, quanto à parte de edição de imagem, quanto à parte do design gráfico, quanto à parte de produção de vídeos. Tem de tudo aqui no Behance, tá certo? Aí você vai na parte ao vivo aqui e você vai assistir, ok? Tendo em vista esse detalhe, né, agora nós podemos dar prosseguimento à nossa aula de Photoshop, tá certo? Hoje nós vamos falar de Photoshop, vamos continuar abordando esse programa. Na aula passada nós já falamos sobre ele, né, mas com um objetivo muito específico de aprofundar aos poucos, certo? Alguns tipos de conhecimento relacionados ao Photoshop, tá certo? Um primeiro conhecimento que eu gostaria de uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós vamos sempre das técnicas mais simples às mais complexas, tá certo? A gente vai partir das coisas mais simples, das coisas mais singelas, as coisas mais difíceis, mais complexas. Isso significa dizer que nós vamos tateando aos poucos as ferramentas, e na medida que nós vamos tateando essas ferramentas, a gente vai avançando. Uma ferramenta vai completando a outra, ok? Antes de cortar aqui para o nosso Photoshop, tá? Antes de demonstrar algumas técnicas específicas do nosso Photoshop, eu recomendo que vocês entrem no site do Google Play também, além da recomendação de entrada no Behance para você observar algumas técnicas de pessoas no mundo inteiro falando do pacote da Adobe, Photoshop, Illustrator e outros mais, certo? Eu recomendo que você também entre aqui no site do Google Play e digite Adobe, tá certo? Você vai digitar Adobe. E aí quando você vai digitar Adobe, você vai observar que tem inúmeros apps disponíveis para você baixar e instalar. E aí você já tem vários tipos de possibilidade de ação, né, em design e multimídia por meio do seu smartphone, por meio do celular. Não só por meio daqueles outros apps que são de outras empresas, tá certo? Nós temos aqui a boa parte dos programas adaptados à lógica do smartphone na forma de app. É claro, você vai ter uma série de limitações específicas quando ele é levado para o smartphone, né? No caso, limitações relativas ao app, ao aplicativo, mas eu recomendo fortemente que você instale, porque aí você já vai também conhecendo algumas coisas. Aí nós temos aqui, ó, você pode observar a opção do Illustrator, né? Nós temos a opção do Photoshop, app, ó, tá? Nós temos o Premiere, app também. Nós temos esse outro tipo de Photoshop aqui, tá? Temos vários tipos específicos de programas, tá? Desde a edição de vídeo, a edição de imagem, a ilustração, tá certo? Você pode abaixar também o pacote da Creative Cloud. Isso é bem legal de prestar atenção, tá certo? Aí tem até o programa de baixar PDF que você pode abrir, né? Tem o app do Behance, tá? Você pode instalar também, que é sempre... A Adobe é uma empresa muito grande, né, gente? Então aqui tem um leitor de PDF, ó, Flash Player, tá? Você tem inúmeras possibilidades de manipulação
de elementos da área de multimídia, instalando diferentes programas, tá certo? E aí estão aqui esses programas disponíveis para você. Basta clicar e acessar, tá certo? Se você quiser instalar o Photoshop, clica aqui com o botão esquerdo, clica enfim, para quem tem computador, né, enfim, você vai checar aqui com o botão esquerdo do mouse, mas no caso, como você vai estar usando o smartphone, você vai no Google Play do seu smartphone e manda instalar. Aí tem aqui a opção, né, Adobe Photoshop Express, tá certo? Express, editor de fotos e colagens, tá certo? Aí tem dizendo quais as especificações. Você observa que a avaliação dele é excelente, tá? Aí nós temos esse outro Adobe Photoshop Mix. Você pode também instalar, né? E aí ele também é um editor de fotos super legal, tá certo? Adobe Photoshop Câmera, tá? Enfim, tem um pacote gigantesco que você pode observar, tá? Além disso, viu, gente? Eu recomendo que vocês entrem no Stock Adobe Stock. Por que entrar no Adobe Stock, gente? Porque esse aqui é o banco de imagens da Adobe, tá? E aí você pode checar através desse banco de imagens o que está sendo postado, né? Também, né? Não só no Behance, você vai checar não só o que está sendo colocado como última tendência do design no Behance, tá certo? Você vai também observar o que se passa no Adobe Stock, tá? No caso do endereço do Behance é behance.net, né? behance.net, ok? Como vocês já sabem, é o endereço. Olha, os trabalhos do Behance, como vocês já sabem, a gente já estava comentando, são lindíssimos, né? Aí tem também os trabalhos os trabalhos publicados de profissionais da Adobe e também da própria empresa Adobe no Adobe Stock. E aí você pode checar aqui e adquirir as imagens, certo? Algumas das imagens são pagas, outras não, tá certo? Você tem vários tipos de coisas disponíveis, desde planos de fundo a logotipo, né? E basta você checar para saber se vale a pena ou não adquirir a imagem. Ó, você vai botar o mouse aqui em cima e comprar a imagem, né? Outras são gratuitas. Boa parte delas, tá? São pagas, não é? Mas aí existe outra maneira de você também usar essas imagens e depois tratá-las, né, no Photoshop, que é utilizando o print screen do computador, no caso, que é uma tecla específica que eu vou mostrar qual é, né? Ou você vai, dependendo do seu celular, fazer a cópia da tela do seu da imagem que está saindo no seu celular, no caso a imagem que está no Adobe Stock, você joga para dentro do seu celular que dá tudo certo, tá certo? E aí não tem problema nenhum. Onde é que fica a tecla do print screen, professor? Vou mostrar para vocês onde é que fica essa tecla aqui, ó. Print screen é essa tecla aqui, ó, gente. Ele fica por aqui, certo? Nos teclados mais avançados, tá certo? Esse aqui não tem o print screen, mas aí o print screen ele fica aqui, ó, tá? Sempre nessa parte superior aqui, sempre no cantinho da tela, tá certo? E aí você vai ter como clicar. O print screen fica geralmente do lado dessa imagem aqui do pause break. Vem aqui, por aqui. A qualidade dessa imagem não tá boa, eu tinha separado para vocês, mas fica aqui entre perto do Numlock, perto do pause break, ok? Tá certo? Tá, gente, aqui é o nosso Photoshop, tá bom? Aí, por que eu estava mostrando para vocês o Behance e outras coisas mais? Eu vou dizer por quê. Porque logo aqui, quando você vai no início do Photoshop, na parte de arquivos, o que você encontra, tá certo? Você encontra, ó, olha só, aqui embaixo, logo embaixo de compartilhar, tá? Nós temos compartilhar no Behance. O que isso significa? Que todo o trabalho que você quiser compartilhar, você pode já compartilhar no Behance, mas não só compartilhar. Quando você clica aqui, você é direcionado justamente para esse site aqui que nós estávamos comentando, tá? O site do Behance, tá? E aí você vai publicando os trabalhos. O importante é você criar uma conta, tá, no Behance e aí fazer o vínculo do que está no Photoshop com o que está no Behance, tá? Isso é só uma curiosidade importante para você ver como os programas estão integrados. Os programas estão integrados com aquilo que está no site, tá certo? E por que eu estava falando do Adobe Stock, né? Que tem esse endereço aqui, ó,
stock.adobe.com. Por quê, gente? Porque aqui também no Photoshop, na mesma parte do arquivo, você tem aqui embaixo, ó, a opção, logo após compartilhar no Behance, aqui embaixo você tem pesquisar Adobe Stock. Quando você clica aqui, você é direcionado imediatamente para aquele site, né? Ele abre uma janela e aí ele te leva justamente para aquela parte do Adobe Stock onde você faz a pesquisa, tá? Aí você pode procurar sobre várias imagens aqui, pegar essas imagens para jogar de volta no Photoshop. Isso é super legal. E você não só pega imagens, mas vídeos, áudios, modelos 3D, Premium, né? Aí você pode procurar, né? Qualquer imagem específica. Você digita um nome aqui, design, aí vai aparecer, ok? Então tem um vínculo, tá? Nos Photoshops mais novos você consegue observar isso, tá? Tanto a ideia de você compartilhar o seu trabalho no Behance, quanto de fazer uma pesquisa no Adobe Stock, tá certo? Fechado esse primeiro momento, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa bem bacana, tá? Eu separei aqui em cima no Photoshop, eu abri vários arquivos diferentes, certo? Esse é o arquivo 1, eu botei o título geral sem título 1, o nome do arquivo. O outro arquivo é o sem título 2, tá? Tem essa imagem aqui, ó, certo? O outro arquivo é o sem título 3, tá bem aqui, tá? O outro é sem título 4, tá? E eu posso colocar o título que eu quiser posteriormente, tá? Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, aqui nós temos várias abas, assim como se fosse um navegador, certo? Vocês conseguem observar. E assim como no navegador, você pode fazer um movimento de determinação da ordem das abas. Se o sem título 4 está aqui, por exemplo, eu posso pegar a imagem que está aqui no sem título 3 e arrastar para cá, ó, que ele fica na frente do sem título 4. Ó, percebe? Então é o seguinte, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu posso criar vários arquivos, tá? Em abas diferentes, né? Para fazer edições diferentes. Mas ao mesmo tempo eu posso criar um único arquivo, tá? Para fazer uma montagem com todos os outros arquivos que estão aqui, tá certo? Então eu posso criar um documento em branco. Ao criar esse documento em branco, certo? Eu tenho uma área de trabalho limpa, tá? Logo em seguida eu tenho um conjunto específico de arquivos com os quais eu vou trabalhar. Esse aqui não, porque é o teclado. Eu vou deixar aqui porque eu quero mostrar alguns atalhos daqui um pedaço e isso pode ser interessante para vocês, tá certo? Atalhos do Photoshop são importantes, tá? Assim como tudo que você trabalha na vida, você precisa encontrar uma maneira de facilitar o modo como você vai manipulando as ferramentas, tá certo? Pronto. Aí, primeira coisa que a gente tem que observar, aqui nesse caso, tá? Você pode abrir quantos arquivos você quiser. Toda vez que você vier aqui, arquivo novo, tá? Você vai poder, vai abrir a janelinha e você vai dizer se você quer abrir um novo arquivo ou não. Você não precisa fechar o arquivo anterior, que ele já vai automaticamente abrir para você um novo arquivo, aí ele vai colocar do lado e você vai definir a ordem, tá certo? Para não ficar com os nomes sem título, tá? Aí você já também, ao mesmo tempo, ao clicar aqui em novo, você pode já ir alterando aqui, tá? O nome do arquivo, para deixar bem organizado. Mas vocês podem observar que, independentemente do fato dos arquivos estarem sem título, todos eles são mais ou menos parecidos visualmente, né? E foi de propósito, tá certo? Eu peguei essas imagens aqui para poder mostrar algumas ferramentas para vocês que estão disponíveis já aqui no Photoshop para que vocês possam observar e contemplar, tá? E aí eu queria fazer o uso dessas ferramentas aos poucos para vocês observarem como para que serve cada uma delas, tá bom? Por isso que eu peguei essas imagens e vou ilustrando. Olha aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Você vai clicar aqui, certo? Ou vai passar com o mouse em cima, e aí logo tá dizendo imediatamente aqui, ferramenta mover, tá? Anota aí, ferramenta mover, certo? Você vai tem ali, né, V de mover, né, porque é o atalho dela, tá? Ó, você clica em V, tá? E automaticamente fica com a ferramenta habilitada, ó, tá vendo, ó? Certo? Ok? Aí para que serve mover, professor? Para você jogar para um lado e para o outro a imagem tranquilamente, certo? Essa é a primeira ferramenta dessa barrinha que está do lado. São barras de ferramentas extremamente importantes para você ir manipulando. A segunda
certo? Opção essa aqui, ó. Ferramenta letreiro retangular. Qual é o atalho? O atalho já está sendo colocado aí, a letra M, tá certo? Você vai decorando. Primeiro a letra V, aqui é a ferramenta letreiro retangular, M. Para que ela serve, professor? Eu vou dizer agora. Para você selecionar uma área com a qual você quer trabalhar. Você pode fazer seleções de trabalho. Por exemplo, se eu quiser fazer uma pintura só em cima dessa área aqui, ó, tá bom? Posso pegar só aqui a parte dela, certo? Aí eu vou deixar selecionado, tá bom? E aí eu vou trabalhar só com essa área. Eu posso manipular várias coisas aqui, que eu só vou mexer nela, tá certo? Se eu, por exemplo, vir aqui em equilíbrio de cores, tá? Olha só, eu só vou mexer, ó, naquilo que está selecionado. Vocês conseguem perceber, ó? Tá certo, ó? Só vou mexer naquilo que está selecionado. Ou seja, para que serve a ferramenta de seleção? Eu estou determinando a minha área de trabalho. Entenderam? Sombras, mesma coisa, ó. Eu só vou trabalhar em cima da área que eu selecionei. Ao fazer isso, eu consigo especificar justamente o que eu quero, ó. Eu estou colocando só sombras. Eu estou especificando a minha área de trabalho. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter claro, tá certo? Aqui, ó, né? Eu posso realçar também os vermelhos, ó. Posso estourar um pouquinho para trabalhar, ó. Vai ficando super bonito, tá? Certo? Aí, à medida que eu mexo, eu posso ir visualizando, né? Aí, quando eu não quiser mais mexer em nada, eu dou só um clique na parte que não está selecionada. Aí fica aí, ó. Tá certo? Essa diferença do lado esquerdo para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Por quê? Porque eu mexi em um dos lados, ok? Então, é para isso que serve essa seleção, essa ferramenta de seleção, letra M, tá certo? Ó, se você seleciona a letra V, é mover. Se você seleciona a letra M, tá certo? É letreiro retangular, ok? Aí, o que acontece? Professor, tem outro tipo de seleção que eu posso fazer aqui? Sim, olha só. Eu posso também fazer uma seleção elíptica, tá certo? Eu posso fazer uma seleção na minha área de trabalho elíptica, tá? Eu posso selecionar só essa área de trabalho aqui, e aí todo comando que eu quiser fazer, por exemplo, ali na parte de imagem, eu vou conseguir manipular só essa parte aqui. Todo o resto vai ficar excluído, tá certo? Professor, e aí, agora que o senhor quer, se eu quiser voltar, certo? Se eu quiser corrigir tudo e deixar como estava no início, o que eu faço? Você vai apertar na tecla Ctrl Z, tá certo? Ctrl Z. Onde é que está o Ctrl Z? O Ctrl é essa ferramenta aqui, ó, tá bom? O Ctrl é essa tecla aqui do teclado, certo? E o Z é essa aqui, certo? Você vai selecionar essas duas áreas, certo? Você vai selecionar esses dois botões ao mesmo tempo, certo? E ao fazer isso, você vai voltar nos comandos adicionais. Olha só. Pronto. Ó. Aí eu vou apertando Ctrl Z. Pronto. E aí fica antigo. Certo? Antigamente, como é que funcionava? Era Ctrl Alt Z, você voltava quantas vezes você quisesse. E o Ctrl Z voltava só uma vez. Certo? A ação que você realizou. Agora você pode só selecionar o Ctrl Z várias vezes que ele vai voltando. Tá certo? Essa é a primeira pegada. Tá? Então a primeira ferramenta aqui, mover. A segunda ferramenta é de seleção. Se você clica e segura, tá? Com o botão esquerdo do mouse, tá? Você vai conseguir ver as opções disponíveis aqui na ferramenta, tá certo? Aqui, ó, certo? Retângulo, ferramenta de seleção retangular, tá? Aqui é elíptico, tá certo? Ferramenta de seleção elíptica, tá? E detalhe, viu, gente? Toda vez que você mexer aqui, automaticamente vai aparecer um conjunto de outras opções aqui, ó, tá certo? Que você vai poder mexer, tá? São opções bem mais específicas que aos poucos a gente vai vendo também, tá? Então, para esse momento da aula, eu gostaria de deixar isso aqui fixo com vocês. Professor, tem alguma ferramenta onde eu posso aumentar e diminuir? Tem essa aqui, o zoom, ó, tá certo? Você vai clicar com o botão aqui, tá certo? Ou então você vai apertar a letra Z, tá certo? Ó, quando você clica o mouse aqui em cima, ó, automaticamente aparece aqui a opção zoom, certo? Letra Z. Aí você vai clicar a letra Z e aí você vai segurar a tecla Alt. Alt. Qual é a tecla Alt, professor? A tecla Alt é essa aqui, ó. A tecla Alt é essa aqui. Certo? Do teclado, do lado do espaço. Aí você vem aqui, seleciona Z, aí depois Alt, certo? Aí fica o maisinho, ó.
e aí você vai pegando aquela bolinha do mouse e girando para um lado e para o outro. Dependendo do sentido que você está dirigindo a bolinha, você vai ter variações específicas para mais ou para menos. Ou você vai aumentar o zoom ou você vai tirar o zoom, certo? São essas primeiras ferramentas que eu gostaria que vocês decorassem, anotassem e tirassem dúvidas comigo. Quando você observa aqui em cima, do mesmo jeito, ó, toda ferramenta que você clica, aqui em cima vai ter um conjunto específico de outras ferramentas que vão estar ligadas às ferramentas que você vai selecionando aqui, tá certo? Aí você vai ter o zoom mais, zoom menos, e aí outras coisas mais aqui, tá certo? Que você pode depois se especializar, pode ir aprofundando. Por enquanto, né, mover, seleção retangular, seleção de ferramenta letreiro elíptico, tá certo? E aqui, ó, zoom, tá? Certo? Por enquanto é isso. Aí na outra sessão a gente vai continuar desenvolvendo esses temas.